Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, meu amigo, que está nos prestigiando com a assistência de mais esse estudo bíblico. E queremos continuar com você, estudando o livro de Provérbios, hoje o capítulo 13. Então eu gostaria que você seguisse conosco, pedindo ao Senhor Deus, nosso Pai, que nos oriente, nos dê sabedoria para esse estudo, nos dê orientação para que saibamos entender qual é a vontade de Deus nesse texto bíblico para a minha vida, para a sua vida e para que Deus nos dê essa sabedoria para uma aplicação prática no nosso dia a dia também. Que Deus assim nos abençoe e vamos ao nosso texto bíblico. Antes de mais nada, conforme nós temos feito, vamos fazer uma pequena prévia sobre o porquê estudar a Bíblia. Por que estudar a Bíblia? O Salmo 119, verso 9, nos dá uma indicação também de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. Então, o próprio salmista, no Salmo 119:9, pergunta ao próprio Deus como ele pode guardar puro o seu caminho. Um caminho sério, de sinceridade com o Senhor, com o próximo, um caminho de retidão, um caminho de temência a Deus e respeito ao próximo. E ele já dá a resposta, observando segundo a tua palavra. Que caminho é esse? É o caminho da vida, é o dia a dia, é a rotina, é a pressão do dia a dia. Então você também, meu irmão e meu amigo, pode estar sempre com esse salmo de oração, pedindo a Deus essa orientação, que quer considerar puro o seu caminho e que Deus te ajude a acompanhar e a observar a palavra do Senhor, que é a única que nos fortalece, que pode nos dar sabedoria para isso. E o livro de Provérbios é um desses livros que nos ajuda na vida prática. E o livro de Provérbios, capítulo 13, ele vai falar muito sobre essa questão da aplicação da nossa disciplina nas nossas necessidades do dia a dia, né? Sobre as circunstâncias da vida, em várias circunstâncias dos quais nós somos provados. Então, vamos ver que se a gente aplicar, se a gente for disciplinado, Deus nos abençoará e trará para nós as bênçãos de uma vida reta, as bênçãos colhidas do resultado de uma vida de retidão. Vamos ao texto bíblico e assim a gente vai refletindo aos poucos conforme cada um vamos lendo. Provérbios capítulo 12, capítulo 13, verso 1 em diante. Siga comigo e acompanhe a leitura se você puder, ou pode pegar a sua Bíblia também. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre aos seus lábios a si mesmo se arruína. O livro de Provérbios como um todo, nós temos visto já nos 12 capítulos anteriores, ele vai falar muito dessa questão de aprender a lição com as gerações passadas. E esse versículo 1 aqui, ele já nos chama a atenção para isso. Que o filho ouça a instrução do pai. Ouça a instrução do pai. E muitas vezes nem uma relação familiar somente, mas é uma relação de mestre, uma relação de líder, né? E por que não, e mais importante, aquela relação da família, do genitor, do pai, da mãe. Então, diz que a sabedoria é ouvir o conselho dos mais velhos, é aceitar esse conselho, né? Diz o ditado popular, de quem avisa, amigo é. Né? Então, tem muitos caminhos muitos caminhos maus que podem ser evitados quando nós ouvimos, né, os conselhos, as instruções das pessoas que já percorreram os caminhos difíceis da vida e às vezes aprendeu com os erros. E nós podemos aprender com os erros dos outros, é uma das formas de sabedoria, né?
E um outro fator importante que fala nesses demais versículos aí é a questão da língua, da boca, né, do falar acertadamente, na hora correta, no momento certo, né, falar com sabedoria, né. E aí sempre também no livro de Provérbios vai trazer esse contraste para nós, né. Quando nós praticamos essa orientação do livro de Provérbios, as recompensas que essa orientação nos traz. E quando nós a ignoramos, nós vamos trazer as consequências negativas, né, dessa situação. Nos versículos seguintes, fala do preguiçoso, deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e desonra. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Essas questões de, mais uma vez aqui, de falar na disciplina, né, do aprender, na disciplina do trabalho, na disciplina do executar, do fazer, né? Então diz que quando as pessoas se aplicam a isso, seja já desde jovem nós precisamos de aprender isso, a se aplicar ao estudo, a se aplicar a um trabalho útil, né? Diz aqui que vai se fartar, né? Essa alma do diligente se farta, mas o preguiçoso nunca vai ter nada, né? Então ele sempre vai estar, como diz o ditado, na mendigância da vida, ou na marginalidade da vida. Não necessariamente para as coisas hediondas ou perigosas, mas com relação à colheita dessas situações de necessidades materiais que às vezes o preguiçoso também acaba carecendo dela. Os versículos seguintes, 7 até o 9, vai falar assim: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Cada um a sua riqueza, com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre nada ocorre ameaça, e nada ocorre ameaça. E a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Essa questão da dizer ser rico e sem ter nada, ou pobre e falar que é muito rico, nós temos que tomar um cuidado aí com relação às aparências. Muitas vezes as pessoas tendo pouco, aqui tem duas aplicações. Muitas vezes as pessoas tendo pouco se consideram ricas pelas dádivas divinas, se consideram ricas pelas bênçãos divinas, pelas bênçãos da palavra, da salvação, da habitação do Espírito Santo em nós. Mas muitas vezes, pessoas ricas, né, são consideradas pobres porque essas pobrezas estão com relação aos valores, às vezes com relação aos atributos que Deus dá ao sábio. Então a pessoa muitas vezes tem dinheiro, tem riquezas, mas não usa de sabedoria. Então diante de Deus acaba sendo pobre essas pessoas. Ou muitas vezes a pessoa se nega, né, a mostrar também a sua capacidade de gerir os seus recursos em favor do próximo. Então ela nega ter para não necessitar ajudar ou usar aquele recurso para contribuir socialmente. Isso aí, por exemplo, acontece até na sonegação de impostos. As pessoas, quando sonegam os seus impostos, por exemplo, né, ela está negando uma riqueza, um bem que ela tem, ainda que possa ser utilizado de uma forma, mas não cabe a nós fazer essa justiça com as mãos próprias. Então, vamos tomar esses cuidados e essa atenção. Com relação agora ao verso 9, a luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada do perverso se apagará. Na realidade, a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, não é verdade? Mas nós fomos justificados, Deus nos justifica. A palavra de Deus em Cristo Jesus nos justifica. Ele morreu por nós na cruz, pagou os nossos pecados, sofreu a nossa pena para nos resgatar a salvação. E diz aqui que a luz do justo brilha intensamente. A própria palavra de Deus diz, o Senhor Jesus no Sermão do Monte diz que nós somos luz e nós somos sal desse mundo. Então,
uma pergunta e um questionamento que nós sempre precisamos fazer à luz desse versículo. Nós estamos brilhando intensamente, conforme essa palavra aqui está falando, né? Nós estamos testemunhando das maravilhas de Deus, nós estamos trazendo o compartilhar da palavra, da grandeza de Deus, dos seus atributos e das bênçãos recebidas. Nós estamos partilhando disso com o próximo, compartilhando disso com nossos amigos, com nossos colegas. Então, diz aqui que a luz deve brilhar intensamente. Quer dizer, não é meia luz, não é sombra. Diz que a luz do justo deve brilhar intensamente. Mas aquele que não está na luz, que não está em Deus, que não está na palavra, que é o perverso, diz aqui que ela se apagará. Quer dizer, aquela luz que tem, que é a luz da vida física, da vida deste mundo, né? Mesmo essa vida ela vai se apagar e a pessoa às vezes não acendeu a sua lanterna, o seu farol, o seu sol da vida eterna, que é o próprio Cristo. Então é preciso da pessoa estar atento com isso aí. E a gente pergunta sempre isso, né? Você está iluminando esse mundo? Você está sendo luz? Né? Então Provérbios, já em livro de Provérbios, já nos ensinava essa necessidade de nós estarmos vivendo intensamente essa luz que a palavra de Deus, a justiça de Deus traz para nós. Então, valorizando essa disciplina de andar nos caminhos do Senhor, de andar nos caminhos da justiça, né? Respeitando os diretrizes, os mandamentos de Deus, os mandamentos da sociedade também, as leis, os mandamentos e as orientações dos pais, dos mestres, né? Nós vamos ver que isso vai trazer um valor imenso para a nossa vida. O versículo 10 dá assim: da soberba só resulta a contenda, mas os que se aconselham acha a sabedoria. Então é isso, nós já falamos disso em outros versículos, em outras situações, em outros capítulos, né? Aquele que se aconselha se torna mais sábio. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Então, essa questão do ganhar fácil, né? Nós também já abordamos esse assunto. Tem gente que quer ganhar fácil, ele quer ganhar sem trabalhar, ele quer ganhar oriundo de um furto, ele quer ganhar oriundo de uma sonegação, ele quer ganhar oriundo de uma loteria, de um jogo, oriundo de um achado, né? Mas diz aqui que esses bens que se ganham facilmente diminuem, mas aquele que ajunta a força do trabalho terá aumento. Aquele que você faz aos poucos, mas aos poucos, todo dia um pouquinho, diligentemente, com disciplina, se aplicando a fazer o bem, se aplicando a trabalhar, se aplicando a aprender, a estudar, a lidar com a situação da vida, você vai aprender e vai gerar prosperidade também nas questões dessa vida. Deus não nos nega isso também. No versículo 12, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Que maravilha desse versículo, meu amigo e meu irmão. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Você já viu quando você tem um desejo no coração, você coloca algo que você deseja fazer nas necessidades desse mundo e você não faz, você não se propõe a fazer, você não busca os recursos para fazer, você não busca ajuda às vezes para fazer, e essa esperança vai ficando. Você quer estudar, você quer fazer um curso, quer aprender uma profissão, né? Você quer fazer isso e aquilo, mas você não inicia, você não começa essas coisas. Então, esse é um aprendizado. Você tem uma esperança, eu quero isso, eu quero formar uma família, eu quero comprar uma casa, eu quero formar em tal área, mas você não se dedica ao estudo. Então, essa esperança sua vai sendo adiada, até um dia você se desesperar, você não vai ter mais essa esperança, né? O que fala aqui, você adia e faz adoecer o coração, você começa a desistir da vida. Quantas pessoas, às vezes, nós temos em nosso redor que já perdeu a sua esperança? Mas os que estão em Cristo Jesus, os que estão em Deus, os que estão estudando esse livro de Provérbios, renovarão as suas forças na palavra de Deus, renovarão as suas esperanças, porque Deus não nos deixa perder a esperança. Primeiramente porque Ele é a nossa esperança, não só aqui nesse mundo, mas na vida vindoura também, a vida eterna. Então, primeira coisa, a vida eterna nós temos com Cristo Jesus.
por Cristo Jesus. E as coisas desse mundo também, muitas esperanças precisam ser renovadas. E buscando em Deus, na sabedoria de Provérbios, pode ter certeza que nós também vamos conseguir o necessário, segundo as bênçãos do Senhor, para as nossas necessidades desse mundo. Então não deixe a nossa esperança ser adiada para não adoecer o nosso coração. Vamos em frente, fazer hoje o que tem que ser feito hoje, não deixar para amanhã, tá bom? Versículo 13 em diante diz assim: o que despreza a palavra, ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços de morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos, do enganador, é intransitável. Que palavras assim, parece realmente escrita mais de 3.000 anos quase atrás, e é palavra que precisa hoje, né? O que despreza a palavra não consegue, ele se coloca diante das frustrações da vida, né? Mas aquele que aceita o conselho, que aceita o mandamento, ele será premiado, ele será galardoado, né? Ele será porque vai trazer resultado, ele vai fazer a coisa certa, né? E quando nós aprendemos com o sábio, ou a sabedoria que nós temos, nós compartilhamos com o outro, diz aqui que é fonte de vida. Então nós podemos usufruir da fonte de vida, de sabedoria que Deus deu a outro, e nós também podemos ser fonte de vida para outros. Então isso é importante, aquilo que Deus nos deu gratuitamente, ou permitindo a nós nos esforçarmos para adquirir sabedoria, bens e tudo mais, nós podemos compartilhar e ajudar o outro. Mas aquele que não quer isso, que não quer ser sábio, aí diz aí que acaba caindo nos laços da morte. E a inteligência consegue favor, mas o caminho enganador é intransitável. É difícil lidar com o enganador, não é verdade? É difícil lidar com pessoas de dúbias intenções. Você nunca sabe qual é a agenda dela, né? O que ela pensa, o que ela está aprontando para a próxima vez que encontrar com você ou for falar alguma coisa com você. Então vamos tomar cuidado com essas pessoas e também não sermos essas pessoas. Um outro fato interessante também é a questão de valorizar sempre as repreensões, né? Versículo 16: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, é quase autoexplicado esses versículos de Provérbios, né? Então, todo prudente procede com conhecimento, porque ele aprende, ele para ouvir, ele vê o que dá o conselho do pai, o conselho do mestre, o conselho daquele que entende daquele assunto, né? E o outro versículo 17 fala da palavra nossa. O mau mensageiro, né? Tem gente que só gosta de notícia ruim, né? Tem gente que só gosta de coisas que não andam, que não vão para frente, desanimados, né? Mas diz aqui que esse é o mau mensageiro, ele se precipita, mas o embaixador fiel é medicina. Então, quando nós temos a boa palavra, quando nós temos a palavra de Deus, ela pode até nos machucar, ela pode até nos ferir, mas é uma mexida para cura, é uma mexida para sarar, é uma mexida para depois nos confortar. A palavra do bom mensageiro, né, ela é medicina. Esperamos que cada um de nós tenhamos essa palavra que cura, essa palavra que sara, essa palavra que consola, como palavra do bom mensageiro. E nós somos esse bom mensageiro. A palavra de Deus diz que somos embaixadores de Cristo. Somos os seus embaixadores, os seus representantes aqui nesse mundo, né? Ele nos constituiu para isso em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que você está desempenhando de uma forma ou outra esse papel. E se você às vezes ainda não conhece esse procedimento da palavra de Deus, procure aprofundar um pouquinho mais, acompanhando esses estudos que estamos fazendo, tanto aqui em Provérbios, como outros estudos, no caso dos exemplos lá das bem-aventuranças, que muito nos ensina da palavra de Deus e do nosso dia a dia
para melhor manter a nossa comunhão com Deus e também para melhor manter a nossa convivência com o nosso próximo. É um desafio para cada um de nós. A pobreza e a afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, quando valorizamos a repreensão, diz aqui que seremos honrados. Como é difícil aceitar a repreensão, não é? Como é difícil aceitar a correção. Um dos maiores problemas da humanidade é isso. As pessoas não aceitam ser corrigidas, ser instruídas. Então, um dos grandes pecados da humanidade é isso. Você, às vezes, a gente olhando assim na mídia, aí você vê a pessoa, às vezes, ela é pega no crime, por exemplo, assim, e ela não aceita, ela não confessa, ela não admite. Então, ela complica todo um processo quer dizer, não tem honra para essas pessoas. Mas diz aqui que aquele que aceita a instrução, que aceita a repreensão, diz que ele é honrado. Ele reconhece que ele precisa aprender mais. Ele reconhece que errou. Ele reconhece que pecou diante de Deus, que pecou diante do próximo. Se nós aprendermos a fazer isso mais e mais e mais. Quanta coisa melhoraria na convivência nossa, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, não é verdade? Mas nós fazemos o contrário, não aceitamos, escondemos. Os versículos seguintes, na finalização dessa reflexão, fala que ainda que o desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para o insensato. Então, tem pessoas que gostam de coisas malignas, né? Que gostam de atração. Você já viu que um mal puxa outro mal? A gente conhece esse ditado também, né? Às vezes pessoas, jovens, começam a se envolver com situações, jovens e adultos também, começam a se envolver com situações difíceis, com relacionamentos complexos, e às vezes ele sai de um, ele volta para outro que é do mesmo jeito, né? Então está faltando aí uma comunhão com Deus, um sondar do coração de Deus, para que esse desejo de agradar a Deus, primeiramente a Deus, se transporte para que Deus oriente e dê sabedoria para essa tomada de decisão. Porque senão vai acabar tomando decisões erradas na vida. E a vontade de Deus não é isso não. Mas se nós tomarmos decisão errada, Deus permite. E aí nós vamos sofrer aquilo que nós buscamos com as nossas próprias mãos. Quem anda com os sábios será sábio, tá vendo aí? Mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, nós temos que evitar essas companhias de simpatizar com o mal. Às vezes nós vamos encontrar pessoas que estão nesse caminho, mas esse encontrar com essas pessoas é no sentido de graça e misericórdia de Deus com essas pessoas, mas não podemos de forma nenhuma entrar em comunhão com o seu pecado, entrar em comunhão com o seu erro, né? Você não deve andar nos caminhos que essas pessoas andam, no sentido de caminhar e assimilar o erro delas na sua companhia. Não. Antes de mais nada, você deve ser o sábio dessa situação, porque senão você se tornará um insensato. Então é um alerta que faz para o jovem, para o adolescente, para o adulto e até para os anciões ou os idosos, né? A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Que coisa a palavra de Deus sempre orientando, né? Essa questão da desventura, e dizendo aqui que os justos serão galardoados, né? A questão daquele que se mete em encrencas, que se mete em coisas erradas. É um versículo complementando o outro aqui, para que a gente busque os caminhos da justiça, os caminhos da retidão, os caminhos do conselho, né? Os conselhos dos sábios. E a gente se tornará mais sábio, com certeza, você saberá disso. E ainda aqui, praticamente finalizando esse versículo, esse capítulo de Provérbios, falando ainda da importância da disciplina, e agora ele vai nos últimos versículos falar da disciplina dos filhos, né? O homem de bem deixa herança aos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo corrige.
essa questão do trabalho, da disciplina, da diligência, né? Você sempre vai conseguir uma poupança, um resultado, em algo que possa compartilhar com seus filhos, uma herança. Às vezes a herança é uma escola, às vezes a herança é um bom exemplo, a herança é um bom caráter, né? Tudo isso é herança que deixa os seus filhos, né? E às vezes até bens materiais também, por que não, né? Isso pode acontecer também. Diz aqui que a terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância. Porque quando você se diligencia, se disciplina em buscar, em trabalhar, em aprender, né? Aqui fala como se fosse terra virgem, né? Você vai pegar situações que você nada sabe, mas você vai se disciplinar, vai aprender, vai correr atrás, vai buscar, né? Diz aqui que ela vai dar em abundância. E Deus nos ajuda, Deus nos sustenta. O Senhor Jesus disse que não era para nós andarmos ansiosos por coisa alguma, buscarmos primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Ele iria acrescentar. Porque quando nós buscamos o reino de Deus, nós aprendemos a ser disciplinados. Olha, você tem que ser disciplinado para fazer isso, fazer aquilo, nas situações da vida, do dia a dia, né? Ele vai nos ensinar a não sermos preguiçosos, vai nos ensinar a não sermos negligentes, vai nos ensinar a não adiar as coisas que tem que ser feito hoje. E nesse sentido vem a abundância, né? Vem o necessário para cada dia. E diz aí, o que retém a vara aborrece o filho. É muito importante disciplinar. A criança, desde criancinha, precisa ser disciplinada. Ela precisa entender que há regras. E também a criança, o jovem, o adolescente, até o adulto, né? Então é necessário que seja feita a disciplina, né? Às vezes aqui fala na vara, às vezes pode ser até uma palmadinha, alguma coisa quando criança, mas a vara é para mostrar que há uma lei, que há uma regra. E toda lei, toda regra, todo mandamento, quando se quebra ele, há uma consequência. Isso é não reter a vara. Quando você mostra a consequência que tem, e se a pessoa infringir isso, você aplicar aquela consequência, você está usando a vara. Então nós que somos pais ou mais experientes nisso aí, né, seja com filhos, com netos, ou com as pessoas que tiveram a nossa responsabilidade, né? Às vezes não é a palmadinha que você dá numa criança, mas às vezes até no próprio trabalho, você vai mostrar isso, né? Tem que haver disciplina. Essa disciplina aqui é mostrar a necessidade de se cumprir e obedecer determinadas normas, né? Determinados requisitos. Então, desde criança até a nossa fase adulta, precisamos estar atentos, porque diz que o que aborrece, o filho retém a vara. Então, aqui Provérbios está falando para educar a criança desde criança, né? Desde criança tem que ser disciplinada, mostrar que há necessidade de seguir determinadas situações e regras. E se desobedecer, vai ter a consequência. E a consequência não pode ser poupada, ela tem que ser aplicada. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. O justo sabe lidar com a situação da vida, sabe dosar as suas necessidades. É o que é necessário e não mais do que é necessário. Então, o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite. Se contenta, não é aquele contentamento de deixar, de não buscar mais. Não, mas é aquele contentamento de que você foi, você batalhou, Deus permitiu você ter ou você não ter determinada coisa naquele momento e você se satisfaz nisso que Deus colocou nas suas mãos, nessa bem-aventurança que Deus colocou na sua mão, nesse alimento. Por isso que ele diz que se satisfaz, mas o estômago dos perversos passa fome, né? Então essa questão do perverso aí é quando ele também vai buscar aquela renda injusta, aquela renda que não provém de coisas lícitas, né? Ele acaba querendo buscar isso e também aí diz que aí ele vai passar a necessidade, porque aquilo lá, se ganhou fácil, vai sair pelas suas mãos. A gente costuma dizer, sair entre os dedos, né? Então ele ganhou fácil, vai perder fácil. E às vezes vai sofrer as punições, se caso foi um ganho ilegal, um ganho ilícito, né? Então, que a gente possa valorizar essa questão do cuidar, então, da nossa disciplina, aprender com os sábios, aprender com os pais, aprender com os mestres, né? Disciplinar os filhos, sermos disciplinados no uso da nossa língua, dos nossos recursos, né?
E Provérbios está nos ensinando essas diversas situações. Não é possível a gente entrar muito no detalhe de cada versículo, mas no contexto dá para nós entendermos tudo isso. Eu espero que você tenha refletido sobre isso, aprendido um pouquinho mais sobre essa necessidade, né, de continuar frequentando a palavra de Deus, continuar estudando a Bíblia e que Deus possa continuar falando ao nosso coração coisas simples, mas essas coisas simples que a palavra de Deus frequentada em nossa mente, que no momento adequado nós vamos assentar essas coisas no coração e quando vier as demandas da vida, nós vamos saber aplicar as necessidades. Às vezes nós estamos estudando algo aqui hoje que você vai aplicar amanhã. Ou às vezes você vai aplicar daqui 10 anos. Você vai lembrar, eu estudei isso aqui lá em 2020, uma série de estudos, e você vai aplicar. E Deus vai te fazer próspero em função disso. Eu quero agradecer você por estar conosco até agora, tá? Que a graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo Pedro 1:2. É essa graça e essa paz que eu desejo para você, que ela vai ser aumentada à medida que nós entendemos mais a palavra de Deus, entendemos mais o conhecimento desse nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo, que um dia veio entre nós para nos salvar, para nos resgatar. Eu te agradeço, espero que você passe bem o restante da sua semana, do seu dia, da sua noite. E se você não viu os estudos anteriores, dá uma olhadinha lá, busca lá o nosso canal, para que os demais vídeos, os demais estudos estão lá para você aprender mais dessa palavra de Deus, usufruir dessa graça que vem do conhecimento de Deus. Que Deus assim abençoe essa palavra no seu coração, na sua mente, e ela possa abençoar outras pessoas do seu lar, da sua casa e do seu trabalho. Que assim seja. Amém e amém. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo.